e hoje falando sobre um tema muito curioso e importante também. O conceito de inteligência emocional tem sido cada vez mais conhecido e valorizado. O desenvolvimento desta habilidade impacta diretamente em vários aspectos da nossa vida e deve ser estimulado desde cedo. Eu vou falar mais sobre esse assunto agora com a psicóloga educacional Ana Clara Mamed, que está conectada comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, tá bom? Bom dia, Wilker. Obrigada. Eu que agradeço, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Doutora, eu queria que a senhora começasse falando para a gente sobre o conceito mesmo de inteligência emocional. Do que se trata? Então, a inteligência emocional, ela é a capacidade que a pessoa tem, né, de entender, de compreender e lidar com as suas emoções, tanto com as suas emoções quanto as dos outros, com os sentimentos, com o cotidiano ali, a convivência, né? Então, a inteligência emocional, ela se dá, né, com esse contexto, né, da gente entender o que a gente está sentindo, o que o outro está sentindo, e como que a gente lida com cada um, com cada situação. Tá explicado. E a inteligência emocional, ela precisa ser desenvolvida quando o indivíduo ainda é criança? É importante começar cedo, doutora? Sim, é importante começar a ensinar, né, principalmente a entender as suas emoções, a entender as emoções do outro desde pequeno. E os pais têm um papel fundamental, né, desde a primeira infância, porque é ali que eles começam, é ali que a gente começa a desenvolver essa relação com o que a gente sente, com o que a gente faz. E como que a gente pode fazer isso com as crianças, doutora? Como que a gente trabalha a inteligência emocional nelas? É sabendo desde pequena, mostrando, né? É super importante os pais irem ensinando quais são as emoções fundamentais, os tipos das emoções, né? O que é sentir alegria, o que é sentir tristeza, o que é sentir a raiva, né? E canalizar esses sentimentos, essas emoções, né, com a inteligência, com uma certa empatia também. E quando a gente fala de nós, né, nós sabemos, ou então é para saber, né, desde pequena, é para a gente se conhecer a ponto de saber o que me faz bem, o que me faz sentir feliz, o que me faz sentir triste, né? E aí a gente já começa a se adaptar. O papel que é um pouquinho mais complicado, a situação que é um pouco mais complicada, é entender isso com o outro, né? Porque o outro a gente já trata de um universo diferente. Então, os pais ali sabendo, os pais, a escola também, né? Nos casos das crianças, sempre trabalhar a conscientização. Na psicologia a gente chama de psicoeducação, né, em relação aos sentimentos, às emoções, porque a partir do momento que a criança começa a entender que aquilo é normal, sentir alegria, sentir tristeza, sentir a raiva, né, que são os sentimentos mais comuns, é normal. O que faz a diferença é o seu comportamento a partir desses sentimentos e dessas emoções. Então tem tudo a ver com o autoconhecimento, né, doutora? Isso que a senhora mencionou é essencial da gente destacar, porque a gente acha que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela, por exemplo, não sente raiva. Mas isso não é verdade. A pessoa sente raiva, ela tem esse sentimento, que é natural, né? Com certeza. Os sentimentos, né, as emoções, elas são do ser humano. Então, a partir do momento que você nasce, né, aquilo ali ela já faz parte de você. Então, o autoconhecimento ele é super importante nesse papel. Por quê? Porque você vai identificar, você vai saber identificar quais as contingências, quais os ambientes, quais as situações que te causam aquela emoção, aquele sentimento, aquele comportamento, né? Então, o autoconhecimento ele vem para isso, para você se familiarizar e a partir disso você saber mediar o que você faz, né, o seu sentimento com, aliás, não é o que você faz, é o que você sente com o que você vai fazer, né? Isso que é o fundamental, isso que é o mais importante do autoconhecimento.
E sim, a pessoa para ter aí a inteligência emocional, ela precisa ter o autoconhecimento. Então, doutora, para a gente deixar bem claro aqui, é, a inteligência emocional não quer dizer necessariamente reprimir o sentimento que a gente tem, né? Porque as pessoas imaginam em muitos casos que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela sente raiva de uma maneira diferente, não sei, ou ela não expressa a sua raiva. Ela pode até expressar essa raiva de alguma maneira, né? Sim, a questão do autoconhecimento não é inibitório, tá? Isso de forma alguma faz com que a pessoa não sinta. Não, não funciona dessa forma, tá? O autoconhecimento ele vem para ensinar, para colocar ali uma ordem, né? Em como a pessoa, ela não nunca, o ser humano não deixa de sentir a raiva, a alegria, a tristeza, não deixa. Isso aí é nosso. A questão, o diferencial de quem tem aí o autoconhecimento, de quem faz um processo terapêutico, de quem tem o domínio sobre as suas emoções, é isso, é que ela canaliza e transforma isso, esse sentimento em comportamentos funcionais. Esse é o diferencial. E os ambientes de ensino, eles têm um papel importante nesse desenvolvimento da inteligência emocional, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes? Que papel pode ser esse? Com certeza. As instituições de ensino são, principalmente se tratando de crianças e adolescentes, é o lugar onde o indivíduo vai passar a maior parte do seu tempo, né? Então, a educação, ela fica equilibrada entre casa e escola. E é na escola que os professores, né, os educadores precisam se alertar nessa psicoeducação que eu falei anteriormente, sobre colocar que é normal você sentir, você ter aquele sentimento, porém você precisa saber o que você vai fazer para respeitar tanto o seu quanto o do outro. Então, é saber algo que te faça bem e que faça bem ao outro, que não te fira e nem fira o outro. É sempre um trabalho aí empático. Então, é importante que os professores, que quem acompanha as crianças na escola, elas tenham esse olhar, né? O que é de um e o que é do outro, como que ele está canalizando essa energia, esse sentimento. Então, isso tudo faz parte aí do trabalho educacional. E o fato de ser, geralmente, a imersão dessa criança ou desse adolescente na sociedade também pode contribuir para que seja um ambiente propício para o desenvolvimento dessa inteligência emocional, né, doutora? Porque ali aquela pessoa, aquele indivíduo, vai ter que lidar com situações às quais ele não era acostumado até então. Exatamente. O contato com o outro é sempre muito importante, porque se a criança, ela desde pequena, né, o adolescente, ele fica muito isolado, ele não tem contato com as outras pessoas, ele não desenvolve o que nós chamamos de habilidades sociais. E isso é imprescindível, né? Tanto para o autoconhecimento, porque é convivendo com o outro que a gente vai saber como nós reagimos, né? Quais as emoções que nos causam, quais os comportamentos que aquilo nos leva. Então, o contato com as outras pessoas, a vida em sociedade é indispensável. E como ensinar as crianças a aceitarem aquelas emoções de frustração? Hoje em dia, a gente vive num mundo muito imediatista, né? A gente tem cada vez mais dificuldade para esperar, tem dificuldade também para receber um não. E as crianças estão sendo criadas nesse mundo. Como que a gente pode ensinar essa frustração para a criança? Deixar ela se frustrar pode ser bom para ela quando a gente fala sobre a educação e o desenvolvimento das habilidades emocionais? Com certeza. A parte da frustração, ela faz parte da vida, né? E nós adultos sabemos que já temos a vivência de que as coisas nem sempre saem da forma que nós planejamos. E quando se trata de criança, nós vemos os pais pouparem muito, né? Os pais não deixarem que a criança vivencie situações negativas, né? Até na boa intenção, mas isso lá na frente custa muito caro.
né? Porque a criança ela aprende que tudo que ela quer acontece da forma que ela quer, no tempo que quer. E não é bem assim. Então, desde pequeno é importante sim colocar ali um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre a criança ela saber perder nos jogos, né? O pai e a mãe estão ali sempre brincando e sempre deixa a criança ganhar. E aí, quando ela entra ali num ambiente escolar, que ela encontra um coleguinha que vence dela, aquilo é intolerante, né? Aí vem a sensação de raiva, vem a sensação de frustração e ela não sabe formular aquilo. Porque desde pequenos pais sempre ensinaram que ela apenas ganha. Então, é muito importante que os pais conscientizem até mesmo nessas pequenas brincadeiras, né? Se for filho único, se tiver mais irmãos, sempre mesclar vitórias e perdas para que a criança entenda desde cedo que existirão momentos onde ela não será a primeira, onde ela não será aprovada, onde as coisas não sairão do jeito que ela quer. Doutor, agora, se a pessoa já passou da fase de ser criança, de ser adolescente, ela está na fase adulta e percebe que não desenvolveu a sua inteligência emocional da forma que queria ou da forma que precisaria, ela consegue aprender isso depois de adulta? Como que ela pode fazer? Com certeza. Eu gosto sempre de falar que o ser humano ele está sempre em constante evolução, né? E não é porque ela já está, ou porque é uma criança, ou porque ela seja uma pessoa mais velha, que ela não consiga aprender, né? Isso é um bem que a gente tem, que o nosso cérebro ele está em constante ato de aprendizado. Então, existem várias formas de atingir aí a inteligência emocional, seja ela através de leitura, seja através da própria convivência e um fato muito importante, a terapia, tá? A terapia ela é uma ferramenta excepcional e, ao meu ver, até mesmo indispensável para essa parte da inteligência emocional. Porque nós, terapeutas, né, a parte da psicologia identifica, né, as nossas particularidades, né, identifica aí os nossos problemas e potencializa as nossas qualidades. E no meio disso tudo, nos proporciona o autoconhecimento. Então, é um caminho libertador, né? E que auxilia muito nessa parte da inteligência emocional. Então, vamos atrás desse desenvolvimento, né, doutora? Muito obrigado. A psicóloga educacional Ana Clara Mamed, pelas informações, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, doutora. Enquanto a senhora falava, eu estava até lembrando aqui de um episódio. Acontece, acho que em todas as famílias, né? A criança está ali, antigamente a gente tinha que esperar dar a hora do desenho na televisão para a gente assistir, né? Hoje em dia está tudo disponível o tempo todo. Hoje a criança vai assistir um desenho ali no YouTube ou em alguma plataforma, se ele não abre em 5 segundos, ela já fecha aquele, já vai para outro. Acho que isso acostuma a gente muito mal e a gente precisa desenvolver essa nossa habilidade. Doutora, obrigado, viu, pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Até mais, eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço.